compartilhar aqui meus slides e eu quero que o professor Caio me dê o feedback, se está tudo ok. Ok. Então, sou o professor Daniel, então, prazer, né, enorme estarmos aqui nesse diálogo. Então, o tema Unidade de Teoria e Prática no Ensino de Geografia, na Educação Básica. O percurso da minha fala está organizado em 3 momentos. O primeiro momento é a introdução, iremos problematizar esse debate, esse diálogo, iremos apresentar também o nosso objetivo dessa nossa fala de hoje. No segundo momento, iremos falar sobre a dimensão do pensamento teórico no ensino, né, o que é o pensamento teórico, o que é pensar geograficamente, e, por fim, iremos tratar sobre as práticas educativas e a relação teoria e prática, dando alguns exemplos também de práticas pedagógicas. E, por fim, considerações finais. Então, para que servem as teorias? Então, esse livro aí, no início do livro, quase, né, a professora Selma Garrido vai trazer essa questão aí, que a professora fala. Até um ano atrás, eu tinha certeza que eu estava tendo uma boa formação. Agora estou chocado com a realidade daquelas crianças. Nem sei por onde começar. Na prática, a teoria é outra. Então, trouxe essa ideia para a gente problematizar esse diálogo, né, para entender para que servem as teorias. A teoria é importante somente a prática, né? Então, de que forma nós, enquanto professores de Geografia na Educação Básica, poderemos trabalhar com essa questão? De que forma nós, professores da universidade, podemos trabalhar com essa questão? Então, a ideia que nós vamos defender aqui é tanto que as teorias, a nossa formação é importante, como também a prática de sala de aula também são importantes. Então, trabalhar com o diálogo universidade-escola. Então, nesse sentido, tanto a escola aprende com a universidade, como a universidade aprende com a escola. Então, nesse sentido dialógico, e não uma ou outra, né, quebrando com esse dualismo. Então, nesse cenário, dada essa importância, né, o objetivo dessa nossa fala é fazer essa compreensão, né, da praxis entre teoria e prática. A importância da teoria, a importância da prática, juntando que se constitui como uma praxis, ou seja, que é a indissociabilidade entre teoria e prática. Então, esse momento aqui nós vamos tratar, afinal, né, o que é o pensamento teórico, né, o que é a teoria. Então, o que é o pensamento? Para isso, a gente dividimos em dois momentos, que é o que é o pensamento empírico e o que é o pensamento teórico. Então, o primeiro, o que é o pensamento empírico? Então, eu me baseei em Lefebvre. Então, essa relação entre o percebido e o vivido. Então, nós estamos aí uma prática do semiárido, as pessoas estão lidando, né, com o semiárido, e aí uma relação que essas pessoas têm com o empírico, com essa vivência, né, de cisterna, de esperar a chuva. Então, todo esse cabedal de conhecimentos empíricos, essas pessoas já têm do cotidiano. Então, isso é uma dimensão empírica, né, ou seja, que envolve essa dimensão da prática direta, da prática imediata, né, ou seja, da prática direta com a realidade. Então, envolve essa dimensão do percebido e do vivido. E o pensamento empírico dos sujeitos, então, na educação básica, então, nós temos tanto os jovens, né, o conhecimento dos jovens do campo, os jovens da cidade. Então, em qualquer uma dessas espacialidades, existe especificidade, existe características específicas. Então, ao se direcionar a uma determinada escola, nós, enquanto professores, temos que entender esse pensamento empírico, que esses sujeitos já trazem,
né, para a escola, e isso é fundamental. Então, em especial, os jovens do campo, que muitas vezes, quando chegam na cidade, é considerado, em alguns casos, de maneiras, esses conhecimentos de forma estereotipada, né, como se fosse algo atrasado, como se fosse algo que não fosse um pensamento, que não fosse algo, né, bem potente. Então, nós temos que descaracterizar nesse estereótipo dos jovens do campo. Então, os jovens do campo têm todo um cabedal de saberes, e os jovens também da cidade, que têm outras características e especificidades, também a depender da cidade. É uma cidade pequena? É uma cidade média que você está atuando? É uma cidade grande? Então, em cada uma dessas especificidades, o professor ele precisa fazer esse diagnóstico das espacialidades da escola. Então, isso é fundamental, conhecer esse pensamento empírico, ou seja, os conhecimentos anteriores dos estudantes que já levam para a sala de aula. E, afinal, o que é o pensamento teórico? Então, o pensamento teórico é um pensamento voltado, é sistematizado, é intencionalizado. Então, ele visa formação de conceitos e, a partir daí, abstrações, generalização. Então, o pensamento teórico, ele envolve a aquisição dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. Então, essa é a dimensão. Então, ao ser sistematizado no currículo, né, os conhecimentos, então, ao fazer essa aquisição desses conhecimentos, isso vai modificar, isso vai transformar as minhas capacidades intelectuais, meu cérebro, né, e minhas atividades mentais, e isso vai desdobrar em diversos aspectos, tanto como interpretação, agir, dedução, raciocínios, inferências, entre outras capacidades humanas. Então, a partir da aquisição, né, do pensamento teórico, né, pelo professor e também pelo estudante da educação básica, então, o sujeito ele terá uma capacidade de ascender, né, do abstrato ao concreto, ou seja, chegar, né, a uma interpretação, a buscar a essência, ou seja, ver os objetos para além das aparências. Então, essa dimensão do pensamento teórico. E na geografia? E na geografia, esse pensamento teórico, ele desdobra-se no pensar pela geografia, ou seja, pensar geograficamente. Então, esse pensar geograficamente tem uma particularidade específica, claro que ele dialoga com o conhecimento empírico dos sujeitos, mas tem uma especificidade, porque ele vai ser constituído pelos saberes, né, pelos conhecimentos epistêmicos da ciência geográfica. Então, as categorias, os princípios lógicos, as linguagens, entre essas a linguagem cartográfica. Então, a partir da aquisição dessa episteme da geografia, em diálogo também com a aquisição dos conhecimentos cotidianos, então o aluno ele vai pensar geograficamente. Então, com a capacidade, então que é uma atividade intelectual operada com esses conhecimentos, categorias, conceitos, princípios, e essa operacionalização vai permitir o aluno ver a realidade de forma diferente. Que diferença é essa? Ver a espacialidade nos fenômenos. Então, a realidade ela é complexa, só que a partir da aquisição desses pensar geográfico, o desenvolvimento desse pensar geográfico, é que o aluno ele vai ter essa conjunto de elementos como dimensões conceituais, dimensões de habilidades e dimensões atitudinais, né, que seria, digamos assim, o ápice, que seria, né, as atitudes, os valores e a moral, né, relacionado à aquisição e mobilização do pensar pela geografia. Então, pensar geograficamente é pensar com os conhecimentos da geografia, né, e isso muda o sujeito, isso muda, né, a forma como analisamos a realidade. E nesse cenário, né, a nossa proposição, né, tem várias proposições, o professor Jacques também vai dar umas proposições, né, e eu acho que no diálogo também a gente vai trabalhar muito sobre isso, mas a nossa defesa, né, é que a relação no ensino ela seja triádica, ela seja no estudante, na aquisição do conhecimento e no professor. Então, que ela não seja não somente no professor, que é o ensino tradicional, de você transpor com o conteúdo,
de você transmitir conteúdo, não. E também não seja só no aluno, né? Não deixar somente o aluno sem ajuda, sem a mediação do professor. Então, a nossa defesa é que a relação no ensino ela seja triádica. Então, porque acreditamos que nessa perspectiva potencializa-se o processo de ensinar e aprender geografia. E as sequências didáticas, né, para dentro dessa relação, ela envolve alguns componentes didático-pedagógicos, nós vamos colocar no próximo slide. Então, dentro das sequências didáticas, então, ela envolve, me baseando, né, no Libânio, os objetivos de aprendizagem, que são centrais, os conteúdos e os métodos. Então, objetivos, que objetivo, que ensino, de que forma vamos direcionar o ensino? O ensino, a perspectiva progressista, transformadora, sensível, plural, que vise buscar a diversidade, né, o respeito, que vise a consciência ambiental. Então, os objetivos educacionais. E os conteúdos como meio, como recurso, que nós vamos falar sobre eles, e o como, né, que é a forma, como vou trabalhar nessa dimensão. Então, observe que aí todos eles estão indissociáveis. Então, foco não somente nos objetivos, não somente nos conteúdos, não somente nos métodos, mas nessa tríade, né, envolvendo objetivos, conteúdos e métodos. Então, partimos agora para o último momento, que é sobre a praxis pedagógica com possibilidade de desenvolvimento do pensamento geográfico dos estudantes. Então, como nós já trabalhamos anteriormente. Então, nesse cenário, a atividade de estudo cumpre a função fundamental. Não se quer aqui desconsiderar os conhecimentos cotidianos, os conhecimentos empíricos são fundamentais, precisa levar para a sala de aula, mas a ideia é que a atividade de estudo ela vise, né, desenvolver o pensar e o agir dos estudantes. Né? Inclusive, o pensar, quando a gente pensa, a gente raciocina, deduz, faz inferências, deduções. Então, ao desenvolver esse pensar, e esse pensar geográfico, tem a possibilidade do agir e sentir. Então, essa dimensão, né, que a atividade de estudo ela pode propiciar. Então, propiciar o pensar, as operações intelectuais, o sentir, no sentido de entender que nós não somos somente cognitivo, mas nós somos as sensibilidades, nós somos os sentidos, aprendemos com os sentidos, né, contato, paladar, audição, até por uma questão também de inclusão. Então, nós não somos somente cognição, né, nós somos uns seres complexos, né, e envolve multidimensionalidades. Então, ao desenvolver o pensar, consequentemente, tem uma possibilidade de ampliar as possibilidades do agir diante da realidade. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com ferramentas da cultura. Né? E essas ferramentas da cultura vai permitir que eu transforme, que eu aja na realidade, muitas vezes sem ter a realidade propriamente dita. Por exemplo, vou falar a palavra melancia. Não tenho melancia aqui na minha casa, mas a palavra melancia, ela serve de um mediador. A categoria território, ela é um mediador da realidade para entender que os espaços têm apropriação, têm conflitos, têm um conjunto de interesses, têm dimensões econômicas, culturais. Então, essa ideia do pensar, né, teoricamente para agir de forma mais potencializada na realidade. Algumas possibilidades do ensino, e é claro que a gente tem várias outras, e dizer aqui também, né, para você que está me ouvindo que é professor e que vai ser professor, fique tranquilo para ir para a sala de aula. Por quê? Porque métodos alternativos os professores já fazem. Né? Métodos em que o estudante é ativo, há muito tempo, né, que os professores já fazem. Né? José Carlos Libânio, inclusive, tem um artigo que fala sobre as metodologias ativas, então ele vai resgatar lá do século XVI, XVIII, XIX. Então, não se pressione que toda aula tem que ser um show, né, toda aula... Não.
Então, o método é como, é uma possibilidade. Então, nós temos que ir para além do lúdico. Claro que o lúdico é importante, mas dizer que são possibilidades, né? Essa é a nossa defesa com os autores que nós estamos trabalhando nessa conversa. Então, pensar geograficamente. Então, esse pensar geograficamente, baseando na teoria histórico-cultural, então ele envolve uma relação dos conceitos cotidianos. Então, trabalhar minha aula, eu trabalho com a realidade do estudante e com os conceitos científicos. E a ideia é que trabalhamos com a ascensão do abstrato ao concreto, ou seja, trabalhamos com a construção conceitual, com a problematização, sequências de problematização, para trazer os métodos de ensino para que possamos avançar e desenvolver a aprendizagem do estudante. Então, para Vygotsky, então, um bom ensino é aquele que ajuda o aluno a pensar, aquele que ajuda a desenvolver o pensamento, né? Aquele que ajuda a desenvolver o pensamento teórico, que é esse pensamento baseado no conhecimento, então foco no conhecimento. E nesse cenário já ratifica a importância da defesa do ensino por disciplina. Então, o ensino por disciplina, de acordo com Mike Young, é um ensino mais seguro, mais confiável, né? Por quê? Porque as disciplinas, elas envolvem fronteiras. A disciplina, elas envolvem um cabedal epistêmico de conhecimento, né? E que o sujeito, o professor que está trabalhando, precisa ter essa formação, ter esse domínio teórico conceitual. Então, a dimensão, né, do pensar. Então, trabalhar sempre nessa dimensão, dialogar com o cotidiano e com a relação conceitual, ou seja, focar no desenvolvimento do pensamento conceitual, né? Então, essa dimensão é trazida pela questão, né, do pensamento teórico conceitual e de pensar geograficamente pela geografia. Então, e nesse cenário, outra possibilidade, né, é o uso do lugar como possibilidade. Então, o lugar, né, trabalhando aí com a ideia de Helena Kalai, né, a formação do profissional de geografia, então trazer o lugar, né, o lugar do estudante. Hoje, os estudantes ele vêm de distintas famílias, a disciplina não é mais, a família não é mais aquela tradicional, né, as famílias, elas mudaram, elas se modificaram, então existem diversos tipos de famílias. Trabalhar a questão das espacialidades desses sujeitos, né? Ou seja, o lugar que esses alunos vêm, né? O lugar que eles convivem, o parque, com os amigos, a igreja, a balada. Então, trazer toda essa realidade do estudante para potencializar, né, as atividades físicas, o parque. Então, usar esse lugar como possibilidade. Uso dos conteúdos. Então, a defesa aqui é que os conteúdos, eles são importantes. Então, por isso a gente não pode demonizar os conteúdos. A gente não quer defender aqui um ensino transmissivo, né, de transposição didática, de educação bancária, não. Então, o que é o conteúdo de acordo com o Milton Duarte? Então, é trabalhar com esses, são recursos historicamente culturais. Então, trabalhar com ele não como um fim em si mesmo, né, mas como recurso. Claro que no momento de conteúdo, se estiverem trabalhando, pode trabalhar com situações geográficas, que o professor Jackson provavelmente vai comentar. Então, essas questões podem ser trazidas no ambiente escolar, mas o conteúdo é importante e tem que estar escrito. Então, por isso, defendemos na BNCC que seja escrita, que seja expresso os conteúdos geográficos. O que não é escrito, muitas vezes não é lembrado, principalmente no país que não é nosso. Então, isso é fundamental. Então, essa defesa, os conteúdos são recursos, e ao adquirir esses conteúdos, eles se tornam dimensões conceituais, né, que é a dimensão do pensar por conceito, procedimentais, que é a dimensão das habilidades, atitudinais, que é a dimensão de atitudes, né, ou seja, questão das ações, que, claro, que são possibilidades. Então, os conteúdos, eles são meios de desenvolver o pensar pela geografia.
E que conteúdos da geografia são esses que são importantes? Então, nós temos mudanças climáticas, questões urbanas, questão de gênero, questão de diversidade, né, que envolve as questões da comunidade LGBTQIA+, questão de preconceito contra migrantes, contra nordestinos. Então, todas essas dimensões de conteúdo, eles são importantes, né, para desenvolver o pensamento teórico geográfico. Então, os conteúdos do pensar geograficamente, então, envolve essas dimensões, conforme eu já mencionei. Então, tem esse desdobramento de dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Tá? Então, esse é o desdobramento. Conceitual, conceito, procedimentais, as habilidades, e atitudinais na dimensão da ação. Bom, trabalho de campo como possibilidade. Então, trazer trabalho de campo, então, tem duas experiências aí, uma no ensino superior, aqui em Formosa, Goiás, e outra em Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará, quando eu estava na SEDUC do estado do Ceará. Então, são experiências exitosas, envolve aquilo que eu falei para vocês, a dimensão do pensar, né, que envolve uma preparação, do sentir, que é vivenciar, experienciar o meio ambiente, e do agir, que a partir dessas experiências os sujeitos possam agir de forma diferente. Bom, produção de material didático. Então, nós temos aí alguns exemplos, muitos de vocês já fazem isso. Só um exemplo aí, por exemplo, usar sabonete como recurso pedagógico, a questão dos cartazes, né? Tudo isso é importante, tá? Então, os materiais também analógicos, eles são importantes. Eu acho que tudo é válido, a gente trabalha dentro da dimensão das escolas e da formação que nós temos. Então, por isso que nós temos que ter até mesmo um certo cuidado, né, refletir, né, a questão da pressão, né, que os professores estão sofrendo para aplicar metodologias ativas toda hora, sendo que as escolas não reduzem a carga horária, sendo que os salários não são aumentados, sendo que o professor da escola tem muito mais carga horária do que o professor da universidade. Então, eu, enquanto professor da educação básica, nesse momento estou no ensino superior, mas eu sei muito bem o que é isso. Então, no ensino superior já tem o desafio de preparar uma aula diferente. E no ensino básico você tem 7, 8, 9, 12 disciplinas, 13 turmas, 14 turmas. Então, nesse cenário, precisamos, nesse momento, não é dizer que não tem que fazer, mas ter essa cautela na nossa formação e precisamos nos posicionar, nos direcionar contra essa questão que quer nos culpabilizar pela questão da escola, né? Como nesse livro que eu mostrei para vocês, né, está disponível também de forma gratuita, um PDF, a escola não é uma ilha. Então, os condicionantes do que acontece dentro dessas práticas envolve não somente a escola, mas envolve o contexto de mundo. Nós estamos em sociedade ainda capitalista, de classe preconceituosa, desigual, num país de dimensões continentais, né, num país de diversidade étnico-raciais. Então, isso é fundamental. Feira cultural também é outra possibilidade de trabalhar com estudantes. No momento, um trabalho que eu fiz aí com os estudantes no SESC, aqui no Distrito Federal. Então, realmente envolve os estudantes, eles se tornam protagonistas do processo, e é uma atividade bem interessante. Envolve muito trabalho, vai durar em torno de, às vezes, 1 mês, 2, até 3 meses para se produzir um trabalho como esse. Então, não é algo mágico, né? É algo que exige um trabalho, um planejamento, mas quando você faz esse planejamento, organiza os estudantes em grupos, começa a conversar, começa a orientar, eles topam, né? Os estudantes, né, da educação básica, eles têm esperança, né? Eles acreditam na educação, né? Eles acreditam na educação pública, né? Por isso que a colega falou anterior sobre essa questão dos itinerários formativos, né, da BNCC, da reforma do ensino médio. Tem estudante que no dia de itinerário formativo ele não vai para a escola, porque ele não vê sentido naquilo, não tem desenvolvimento teórico, não tem ensino. Então, o estudante, ele compreende, ele faz essa leitura da realidade da prática sala de aula. Então, trabalhar com música, então, com possibilidade, nós temos aí a possibilidade de trabalhar com karaokê,
Aí eu trabalhei também na cidade de Taboleiro do Norte, quando eu estava, numa escola pública. Então, o estudante consegue se engajar, então é bem interessante. Então, há um envolvimento. Para isso também, como eu já falei, tem que ter planejamento, né? Tem que ver se a escola aceita, tem que ver como são as salas, vai ser possível realizar? Então, são possibilidades que o professor ele pode pensar. E não desista, faça, né? Nunca duvide da sua potencialidade. Então, por quê? Porque eles fazem, né? Se você planejar, se você propor, eles vão fazer. Vai ter desafios? Sim, vai ter desafios, né? Mas isso faz parte de qualquer profissão, e com o professor também não é diferente. Mas no final, sempre dá certo, no final sempre a coisa acontece. Cartografia e livro didático, né? Eu desenvolvi essa atividade aí aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, olha só, levei o mapa comum, livro, e trabalhei com eles. Então, uma atividade dessa simples já fez uma enorme mudança para esses estudantes. Então, quando a gente trabalha nessa dimensão dos métodos, não é tornar a aula um circo, não é tornar a aula, né, um ambiente totalmente de diversão, não. É alternar as aulas, é trazer alternativas, né? Então, assim, e também não é coisas também assim, pensar, não vou fazer isso porque isso não é inovação. É inovação, olha só. Os estudantes estão aí, estão participando da aula, estão se sentindo participante da aula, então tudo isso potencializa. E, por fim, as relações de afeto e dialógicas. Então, baseando aí em Vallon, então essa questão do afeto não é essa questão de amor, não. É uma questão de afetar o estudante, né? De afetar o estudante com o seu trabalho. E isso envolve trabalho, né? Essa é uma atividade que eu fiz em 2000, essa aí, onde eu atuava em 2020, 2013, né? Só para dar um exemplo. Então, aí o desdobramento do trabalho. Sempre foi assim? Não. É uma construção. Então, apostar nessa relação do afeto. Isso é uma questão fundamental, inclusive baseada, né, por Vallon. Então, nunca achar que alguns conflitos são pessoais, né? São conflitos que acontecem, né? Existem, né? Então, nas relações dialógicas, mas com conversa, com diálogo, nós conseguimos, com certeza, desenvolver um bom ensino. Bom, então, por fim, né, as considerações finais, a unidade teoria e prática é o quê? É a junção. Então, lembra do início, né, que a professora estava dizendo que na escola não tem nada a ver com a universidade, né? A nossa defesa é o contrário, é trabalhar na dimensão dialógica. A universidade, ela tem a formação, a gente se forma inicialmente na universidade, esses conhecimentos eles são importantes, desenvolvem nosso pensamento teórico, e esse pensamento teórico ele vai orientar nossas práticas na escola. Só que quando a gente chega na escola, consequentemente, já tem os saberes da escola. Então, os povos da escola. Então, a escola é um espaço geográfico, já tem a espacialidade. Então, a universidade também vai aprender com a escola. Então, essa é a relação da unidade de teoria e prática. Então, é a praxis, é a indissociabilidade entre universidade e escola. Então, é não trabalhar com a ideia de, vou me isolar da universidade, vou me isolar da escola. Não. Trabalhar nessa dimensão da indissociabilidade. Né? E nós temos resultados eficazes, exitosos, PIBID, residências pedagógicas, projetos de ensino, né, que está tendo esses produtos, né, digamos assim, né, de êxito. Algumas referências bibliográficas que eu utilizei. Está aqui meus contatos, então, do Instagram, tem contato do Instagram, tem também dos meus trabalhos, fique à vontade.